conhece a Deus. Abra sua Bíblia lá no texto do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que é o tema desse estudo. O apóstolo está tratando aqui nesse assunto sobre culto, definindo o culto. Nós definimos o culto um tempo atrás aqui, entendendo o que é culto, o que é cultuar a Deus e cultuar ao Senhor. Ele se define como a expressão da alma que conhece a Deus. Vimos a resposta de Deus com relação a esse culto. Interessante que a resposta que Deus tem acerca do culto para Ele, o que sai de nós para Ele, já veio primeiro dele. Ou seja, Ele prepara o culto que Ele mesmo vai receber. Ele próprio faz o culto perfeito em nós. É como se ele pegasse aqui, ó. Se aqui fosse um papiro, vou usar aqui a expressão do papiro, né? Que foi muito usado nos escritos do Antigo Testamento, também do Novo. Então, Deus define aqui, culto a mim. Aí Ele diz como é que se deve cultuar, a maneira, a forma, e principalmente como vamos fazer isso com a alma, com o Espírito, do qual o Senhor Jesus Cristo diz que procura verdadeiros adoradores, e esses têm que ser aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então Ele vai, define culto, como é que nós devemos cultuar, a maneira como devemos nos portar a cultuar ao Senhor, e diz, olha aqui a igreja, aí, entrega para a gente faz o que Ele mandou. Então, isso aqui é justamente a resposta de Deus ao cultuarmos a Ele. Não cultuamos de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem razão. É o texto que o apóstolo Paulo vai falar aí em Romanos 12. Você vai ver ele definindo esse culto ao Senhor, essa adoração ao Senhor, a maneira como devemos nos portar diante de Deus. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer aí nos versículos 1 e 2 as seguintes palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, hoje eu não vou fazer um resumo que eu fiz domingo passado, por conta do tempo, né, para trazer a memória daqueles que viram em domingos passados, ou que alguém tenha assistido durante a semana, vai lembrar sobre o culto que prestamos a Deus, reflete a nossa maneira de perceber a sua palavra. Então, se aprendemos bem a sua palavra, sabemos do que ela trata, nós vamos responder a Deus da maneira correta, né? É o famoso responder a professora sobre a conta certa. Se estudou a tabuada, vai responder certo. Se não estudou, não vai responder correto, né? Então, com Deus funciona assim. Se observarmos as Escrituras, vamos responder certo a Deus, inclusive na forma do culto. Se não lermos, né? O Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e vós julgais ter nela a vida eterna, né? E a advertência: errais por quê? Porque não examinai as Escrituras, né? Então, esse o Senhor nos adverte. Então, nós vimos a definição de culto, né? A resposta de Deus com relação ao culto a Ele, que o culto cristão não é uma ação humana, mas é uma resposta à própria ação dele, que primeiro veio a nós. Ele nos revela e capacita a responder a Ele da maneira correta. Veja que coisa até como somos. Se eu posso definir aqui com uma palavra bem pesada, né, mas serve para mim, a nossa inutilidade para com Deus, né? Como somos inúteis, não podemos cultuar verdadeiramente da maneira correta, não sabemos fazer isso. E é tão provável que não sabemos fazer isso, quanto não sabemos, quando a Bíblia nos adverte que não sabemos orar. Não é o pastor advertindo, é a Bíblia dizendo: vocês não sabem orar. Aí Jesus advertiu e disse: vocês não sabem orar, orareis assim. Aí ele ensina. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é uma forma de nos levar a uma oração correta.
Porque se a gente for orar conforme o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a gente vai orar só para a gente, vai pedir só para a gente, o nosso coração vai ser um desastre. Precisamos estar diante de Deus com a maneira correta de fazer isso, e a maneira correta é vindo dele para ele mesmo. Passa por nós, vasos de barro, né? Obtemos um bom tesouro e devolvemos ao Senhor. Então é assim que funciona. O terceiro ponto foi o labor inteligente. Isso aqui a gente tratou relacionado ao serviço. O labor é o trabalho, né? E cultuar é prestar um serviço a Deus. Você sai de casa para vir cultuar ao Senhor, prestando um serviço a Ele. Não é aquela saída de casa de vou para a igreja buscar a bênção. Está errado, né? Vou para a igreja buscar. Vou chegar lá para o Senhor me dar, né? Parece o armário do Rende Mais. Chega lá, Deus está lá dentro, né? Pequenininho, porque cabe ali dentro para muitos. Aí vou lá buscar, vou lá determinar. Então não é assim que funciona. Nós saímos de casa para prestar um serviço ao Senhor, né? E não chegar no culto e aí fazer as coisas conforme a nossa vontade. O culto foi ruim, o culto foi bom, o culto foi regular, né? O pastor pregou, não foi bom, não foi ruim, não serve, o coral, o conjunto não cantou bem e tal, é tudo conforme a nossa vontade. Aí saem dois crentes dentro da igreja, um dizendo o culto foi uma coisa, que ele saiu muito agradecido porque foi agradado, e o outro sai dizendo, hoje, olha, foi fraco demais, foi muito ruim. Não é assim que funciona, isso não é bíblico. Nós estamos chegando na igreja para prestar um serviço ao Senhor, e esse serviço, segundo o apóstolo Paulo diz aqui, ele é inteligente, ele é racional. A gente vem para o culto sabendo o que está fazendo, e não assim à toa, de todo jeito, né? Para ficar aí nas nuvens, flutuando, tal, fogo para todo lado, anjo voando e a gente flutuando também, e ninguém sabe o que está acontecendo. Não, culto racional. O culto é um testemunho solene e precioso aqui, público das virtudes de Deus. O culto ele não é a questão de ser racionalizado, é de ser racional no sentido de que nós estamos vindo ao culto, sabemos cultuar, Deus vai receber esse culto que foi preparado por Ele da maneira correta. A igreja é edificada, seja na advertência, seja nas bênçãos, e o testemunho público é que as pessoas vão dizer, olha, a igreja, eu entendi, eu fui ali, eu não sou um cristão, mas eu vi a forma como eles cultuam, como eles falam com Deus, como eles louvam a Deus, e é de uma maneira organizada, de uma maneira sincera, é de uma estrutura de que isso mexeu com a minha cabeça e eu vi que eles sabem o que estão fazendo, né? Então isso é o que nós lemos lá em 1 Pedro 2,9, fomos eleitos, chamados para cultuar ao Senhor, Hebreus 13,15. Então o culto possui essa condição de labor, de trabalho, de serviço, e que trabalha mente, emoção e vontade. Não pode ser um culto dispersivo, né? Gente que vem para o culto que parece que ou está vindo para um enterro, ou está vindo para uma festa, ou está... Não pode ser dispersivo, ele tem que ter um foco, e o foco é cultuar a Deus, é glorificar a Ele para todo sempre. Essa é a intenção, certo? Então isso é o que fala do labor inteligente, né? No sentido de fazer um culto racional. Só um parênteses rápido para a gente ir para o último ponto aqui, com relação à definição de culto. Deixa eu ver se está aqui no texto da definição de culto que nós vimos com relação ao texto de Paulo, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós falamos muito aqui, deixando claro para que os irmãos aprendessem que Paulo, quando diz do corpo por sacrifício vivo, não é nenhum sacrifício do tipo que vemos nos nossos dias, em meio a muitas religiões, né? Até não só aqui no Brasil, que é um país com multi-religiões aí de toda a natureza, mas também em religiões orientais, em religiões africanas, em outras, em que as pessoas usam de fato, ao pé da letra, o corpo para poder fazer um sacrifício vivo ao seu Deus, né? E aí nós vemos flagelos, nós vemos pessoas cortando
Na Índia mesmo tem muitos que fazem sacrifício em cruz, se cravam mesmo, o outro lá vai lá e bate o prego nas mãos, deixa a pessoa, tudo como forma de culto. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Esse sacrifício agradável a Deus, a resposta dele a gente viu. Quem estava aqui no domingo passado lembra o salmista Davi no Salmo 51. Que o sacrifício agradável a Deus não são os sacrifícios que Davi diz: se for para matar bois, ovelhas e carneiros, aqui é uma beleza, eu faço. Mas não é isso que o Senhor se agrada, é o coração compungido e contrito. Então estar sujeito ao Senhor no culto, se sujeitar a Deus, se render. Antes de passar da porta, quando já vem de casa, já vem rendido, deixa as armas em casa, deixa tudo lá, vem seco, dizendo: eis aqui o que eu preguei no domingo passado em Ezequiel 37, acerca do vale de ossos secos. Então está aqui os ossos secos, precisando de vida, e a vida está só em ti, Senhor. É assim que a gente deve chegar no culto, não chegar já armado, com sacola, com mochila, para vir buscar a bênção de Deus. Não é assim que funciona, certo? Então esse sacrifício vivo que Paulo fala não é um sacrifício do corpo, da carne, literalmente nesse sentido. Claro, você também cultua com o corpo, na preservação dele, na simplicidade dele, então você usa também o corpo para isso. Até na questão mais externa, a gente quando fala uma música, nos lábios você usa para louvar o Senhor verdadeiramente. Nas lágrimas que rolam no rosto, pastor, podemos chorar? Sim, pode. Quem disse é mentira. Quem inventou essa história de perder não chora? Chora sim. Chora no culto? Chora sim. O trabalho é nas emoções. Nós somos dotados de emoções e sentimentos porque somos humanos. Leiam os salmos, os 150 salmos, você vai ver uma humanidade profunda ali naqueles que eram servos do Senhor. Do choro, à lágrima, ao clamor, ao grito, à dor na alma, a tudo, ao gemido, a todas essas coisas. Então, sim, chora, chora, se emociona, está diante de Deus prestando esse serviço, dele está restaurando, dele está multiplicando a fé, dele está edificando, dele está disciplinando, dele está nos moldando, nos lapidando para o dia de Cristo Jesus. Então, pode sim fazer isso. E esse é o culto aqui, o corpo por sacrifício vivo. Esse sacrifício do coração compungido e contrito, veja, Paulo toma aqui emprestado as palavras de Davi no Salmo 51. Esse é o vosso culto vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. O vosso culto racional, sabendo o que está fazendo. Exige entendimento, concentração e vontade de servir. Certo? E outras coisas que nós tratamos aqui, que ele fala com relação ao culto, é justamente não fazer uso da superficialidade e nem trazer elementos estranhos ao culto, alienantes. Aí nós falamos aqui, ele cita aqui shows, variedades dos personagens, pessoas que vão ser o destaque no culto, conjuntos, corais, cantores gospel e solo, seja lá o que for. Nada disso pode tomar parte do culto para ficar à frente do Senhor, de jeito nenhum, certo? Cristo é o centro desse culto. Eu lembro de ter falado nisso aqui à época da década de 80, 90, acerca daqueles testemunhos. Eu falei muito nisso há 2 anos passados, onde foi uma febre os testemunhos, Bíblia fechada e testemunho aberto. Vamos contar testemunho nas igrejas. As igrejas lotavam tudo para ver quem? Deus? Não, para ver fulano de tal, que tinha lá, ninguém sabe os sonhos, o que é que via, as fantasias. Eu não vou entrar no mérito aqui de julgamento, mas gente que foi ao céu, ao inferno, pegou a chave com Cristo, foi abrir a porta não sei de onde e falou com Deus e tal. Bom, aí eu me atenho à palavra de Deus quando o apóstolo Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, ele diz que ouviu coisas insondáveis. Quando um homem, ele trata assim, um certo homem foi levado ao terceiro céu e viu as coisas insondáveis, ouviu as coisas insondáveis de Cristo, mas ele próprio chega nas escrituras, mais que aquele texto. Ele não chega dizendo: eu vi Deus, eu falei com Cristo, eu andei com Ele, eu fui ao céu, fui ao inferno e tal. Ele não fala com testemunho nenhum. Ele não diz nem o que ouviu. Ele diz que são coisas insondáveis ao nosso coração, que olho jamais viu, coração jamais ouviu aquilo que está preparado para aqueles que amam o Senhor. Ele não relata, mas hoje no nosso dia nós temos os Joãos, as Marias aí,
que foram com Cristo para o céu, viram as cidades celestiais, andaram pela rua de ouro, antes mesmo da igreja chegar lá, não sei como é isso, mas foi. Aí já andou, já viu as pedras, viu os castelos, viu seja lá o que for, e depois chega aqui e aí enche as igrejas. Aí Bíblia fechada e testemunho aberto. E eu falei que não sou contra testemunho, no sentido de que o testemunho é muito importante. E cada um tem ele na sua vida como algo pessoal, que edifica, né, a sua vida. Pessoas que vieram a Cristo em determinada história. A gente vê Paulo aqui, tem um relato do testemunho dele, não é? Cai aos pés de Cristo no caminho de Damasco. Aqui é um testemunho, é rendido ao Senhor. O Senhor manda Barnabé pegar ele e tal, e levar lá para casa na rua direita, e por aí vai. É um testemunho, mas a Bíblia não se concentra nisso. Ela se concentra na palavra de Deus e não no testemunho, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Isso não é uma forma de cultuar. Muito bem, então, ponto 4 aqui, nós estamos tratando sobre a expressão compreensível de fé. Você exerce a fé e essa fé tem que ser compreensível, não algo sem sentido, né? Apesar de não vermos que estamos esperando aquilo que não estamos vendo, né? Mas essa fé precisa ter essa expressão compreensível. E aí o autor vai tratar como culto inteligível, onde ele diz assim, já mantenham aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 9 a 11. Já mantém aberto aí. Eu sempre estou precisando fazer a leitura, vocês interagem conosco aqui no estudo, fazendo a leitura. 1 Coríntios 14, versículo de 9 até o 11. O autor aqui vai dizer: todas as partes do culto devem ser a expressão do que cremos. Não pode ser a expressão do que não cremos, né? E lamentavelmente às vezes tem na igreja irmãos que estão na igreja e tem coisas que a pessoa não crê. Está lá, tudinho crente, mas tem coisa que ela ainda duvida, que ela ainda não tem certeza. Mas as partes do culto devem ser a expressão daquilo que cremos, segundo as Escrituras, não é segundo a nossa vontade, o que a gente acha, segundo as Escrituras. Portanto, é necessário termos consciência daquilo que dizemos, cantamos e ouvimos, né? Gostamos muito de nos lembrar de algumas músicas, de alguns louvores em que a gente está lá cantando uma letra, está dizendo que faz isso para Cristo, eu te louvarei até, né? Eu nasci para te louvar, eu faço isso, eu faço aquilo. Cuidado, de fato nós estamos de verdade fazendo aquilo para Deus. Então o apóstolo enfatiza aí nesse texto que o culto deve ser prestado no idioma dos participantes, ou seja, deve ser inteligível, né? Quem pode ler aí 1 Coríntios 14, de 9 a 11? Me presta aí. Passa o papelzinho. Isso. Quem pode ler? 14 de 9, né? 14 de 9 a 11. Olha o microfone aí, Roberto, porque aí os irmãos em casa vão ouvir você. Já está higienizado esse microfone, tudo certo, né? 14 de 9, né? 9 a 11. De 9 a 11. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhum delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Muito bem. Então veja, Paulo fala aí de um culto inteligível, racional, que se entende. Ele não apenas está falando partindo do princípio linguístico, né? Eu não posso chegar aqui no culto, aí eu sei que eu sei falar inglês, aí eu vou lá e começo lendo inglês, pregando inglês, e o povo, o que ele está dizendo? O que ele está falando, né? Eu não posso partir desse princípio. Ele fala meio homem, tem que falar em português. Se eu for para um outro país para pregar lá em português, eu preciso de um intérprete.
para poder as pessoas saberem o que eu estou dizendo. Então Paulo já parte do princípio linguístico, da questão do idioma, tem que se saber o que está dizendo. Se a gente abrir um parênteses aí também, nós vamos nos lembrar da igreja de Corinto e partir com outro princípio linguístico acerca das línguas que se falavam naquela época. E foi um problema na igreja de Corinto, aquela questão das línguas, que seriam línguas ininteligíveis, né? Que seriam línguas chamadas línguas de anjos. E aí Paulo ainda asseverava ali para dizer: se alguém falar, que haja intérprete. Para quê? Para que haja edificação da igreja, para que haja culto racional, para que seja inteligível, para que as pessoas compreendam. Se não edificar, é melhor ficar calado, é melhor não falar, é melhor não fazer uso disso, não é? Além desse princípio linguístico, Paulo aqui nos orienta a essa questão no sentido também de fazer um culto que não seja compreensível no sentido da sua estrutura. Eu lembrei aqui no domingo passado que a base do culto presbiteriano, ele é baseado em Isaías capítulo 6. A base reformada para a nossa liturgia é baseada em Isaías capítulo 6. Então não fazemos um culto desorganizado, não fazemos uma liturgia onde a gente faz as coisas do jeito que a gente quer e com elementos que não façam parte do culto. Nós fazemos conforme o que está escrito aqui. Não é? Pegamos bases aqui, como o profeta Isaías está dizendo aqui. Ele chega no templo, veja, nós chegamos no templo, né? E ele tem uma visão ali do Senhor que está sentado sobre um alto sublime trono, e em abas das suas vestes enchiam o templo. Então nós chegamos no culto, na igreja, a visão é essa, que Deus está aqui e que Ele enche todo o espaço. Não só o físico, mas enche a nós com o seu Espírito Santo. Então, não é chegar no culto achando que Deus vai chegar depois, ou passou, já viu e foi para outra igreja, veio outro culto. Ele está aqui, ele se faz presente o tempo todo. E aí, nós sabendo disso, assim como o profeta Isaías, ele fala do que acontece com a glória de Deus ali dentro, versículo 2. Olha a presença da glória de Deus ali dentro, causando o seguinte aspecto aqui, quando ele serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. É reverência. Anjos, seres celestiais criados pelo Senhor, perfeito, não ousavam olhar para a glória de Deus. Cobriam os pés em forma de respeito e reverência, cobriam os seus olhos em forma de temor e tremor por causa da presença de Deus. Essa é a sensação do culto quando estamos aqui na igreja cultuando o Senhor. Não só na igreja, tenha esse sentimento em casa, quando você faz o culto doméstico. Tenha esse sentimento sozinho, você está recolhido ali ao quarto, orando e cultuando ao Senhor. Tendo essa forma de serviço, saiba que nós estamos na presença desse Deus Altíssimo. E aí ele segue a partir do versículo 4, né? Versículo 3, e clamavam uns aos outros, esses dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos isso na liturgia como uma entrada de adoração ao Senhor. O início do nosso culto é adorando ao Deus que se faz presente. E aí ele segue dizendo o que estava acontecendo ali nas bases do limiar. Moveram-se a voz que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Isso é a questão do culto e da presença de Deus no culto. E aí, olha aqui a nossa parte de confissão e contrição. Aí Isaías vai e diz assim: então disse eu a mim. É o momento, irmãos, que a gente diz igreja, é o momento de confissão e contrição. Vamos orar ao Senhor pelo perdão do nosso pecado. Estamos diante de um Deus no qual devemos dizer como ele disse: ai de mim, sou pecador, vou morrer. Vi o Senhor, estou na presença dele. Que ele tenha misericórdia de mim para chegar ao final desse culto, porque eu não sou digno de estar na sua presença, porque eu sou pecador. Aí ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não disse que só ele era pecador, todos eram, todos são, todos carecem da glória de Deus. Os meus olhos ouviram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Momento de glorificação, de adoração, de se render e de sujeitar ao Senhor no momento dessa oração. Então
um dos serafins. Olha o que Deus faz no culto, na estrutura da nossa liturgia, naquele momento de confissão e contrição. Deus nos perdoando, assim como fez com ele, com a brasa. Aí então um dos serafins voou para mim, disse ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar com a tenaz, né? Uma peça de ferro que segura ali aquela brasa. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então o crente não pode sair da igreja depois de um momento desse achando que Deus não perdoou os pecados. Ele perdoou sim, ele perdoa. O apóstolo João, escrevendo aos seus servos, aos seus irmãos, aos seus filhinhos, aqui ele tratava com muito carinho lá na região de Éfeso: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele perdoa o pecado. Então não devemos sair com a nossa consciência pesada de que não fomos perdoados. Somos perdoados sim. Então disse ele, depois que perdoa, então disse ele: vai e diz a este povo, proclamação do Evangelho, mensagem da palavra de Deus na nossa liturgia. O momento depois dos louvores, dele ficar feliz e alegre pelo que Deus fez na sua vida, Deus vai dizer a ele: vai e proclama a este povo, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Torna incisivo o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem seus habitantes sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens do meio da terra, seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu oco. Pregação do Evangelho, naquela forma da espada de 2 gumes, aonde um lado salva e o outro condena. Nunca esqueça disso. Quando a gente prega o Evangelho, não só eu como pastor, mas vocês como pregadores do Evangelho, como chamados ao Senhor para pregar o Evangelho, fique tranquilo e tenha a plena certeza no coração de que a palavra enviada, ela vai com faca de 2 gumes, entre juntas e medulas, né? Divide a alma e o espírito, e ela ali está indo para chamar, para salvar, e está indo para condenar. Ela não volta vazia, como diz a palavra de Deus. Ela vai e faz aquilo que o Senhor se apraz. Certo? Então veja a estrutura da liturgia. Está aqui a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando a gente prepara a liturgia. É baseado nesse texto de Isaías, capítulo 6. Para tornar o culto inteligível. Você entra na igreja sabendo o que vai fazer: adorar, louvar, se colocar, se sujeitando ao Senhor pelo perdão dos pecados, né? Ouvir a sua palavra, ser edificado, exortado, continuar adorando o Senhor e mantendo a comunhão dos irmãos. É para isso que a palavra de Deus nos orienta. Vendo o culto aqui inteligível? Muito bem, e por último aqui ele trata da centralidade. Nós vamos terminar agora. A centralidade da palavra de Deus, que é o principal de todos aqui, além de toda a estrutura do culto, né? É que o centro do culto não deve ser eu ou você, e nada que tome conta no lugar da palavra, de jeito nenhum. A pompa de uma cerimônia religiosa serve apenas para nos enganar. Aquele culto festivo muito grandioso, cheio de pompa, cheio de atrações, de pessoas importantes que são destacadas no culto. Nós estamos aqui com o governador fulano de tal, estamos aqui com o prefeito e tal, né? E o delegado da cidade. Nós convidamos os 3 para um fazer uma oração, outro louvar, outro fazer isso. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Não temos que falar ninguém diferente. Cristo é o centro. O ídolo que quer aparecer no culto é o de Cristo, do sacerdote.
preparado para ser imagem de Cristo. Mas se for o culto que Deus preparou e está dando a você para você devolver a Ele na forma que Ele quer, pode ter certeza, você está sendo lapidado, transformado cada vez mais a estar parecendo com Cristo. É isso que ele diz aqui no texto. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então ele fez tudo isso naquele a quem ele elegeu. Aí, como chama a atenção aqui, em suma, queremos um bom espetáculo. E aí, conforme o espetáculo, você disse, foi bom, foi ruim. Nem todo espetáculo agrada as pessoas. Um sai dizendo que foi fantástico ali o Cirque du Soleil. Outro diz, eu não gostei não. Não me enche os olhos. E no culto pode ser isso. Não pode sair daqui do culto, metade dizendo que foi uma bênção, metade dizendo que não gostou. Está errado, isso não faz culto, certo? Os dirigentes são animadores de auditório. Não vou nem transitar aqui. Temos aí a mil, infelizmente. A popularidade substitui a fidelidade. A ficção entra no lugar da fidelidade. As falas entram no lugar da fidelidade. Ocupa o lugar da palavra profética. A pregação, se é que podemos chamar assim, o que é feito se propõe a distrair, aliviar as tensões e algumas vezes comover a plateia. Nossa, como a gente sabe desse tipo de coisa, né? Como a gente vê isso na internet. Vai crescer em número, mas em espiritualidade ela vai morrendo, morrendo, morrendo. E torna-se, sabe o que? A figueira murcha. Aquela figueira que Jesus olhou de longe e disse, que fome, vou ali, deve ter fruto. Por quê? Porque ela está frondosa, cheia de folhas, coisa mais linda do mundo, deve ter cada fruto. Chegou aqui, são igrejas assim, frondosas, lindas, brilhantes. Quando você chega lá, tem nada, não é? Complicado. E terminando aqui, então, irmãos, quando ela é minimizada, substituída, a igreja retrocede espiritualmente, perdendo
essencialidade no culto. Muitos cristãos acreditam que a essência do culto é chamado período de louvor. Ali está a bênção do culto, né? O culto só é bom quando tem louvor. Se não tiver, dentro dessa lógica, alguns dos componentes do conjunto não se constrangem até mesmo de ir embora após o término da sua participação. Eu canto e saio. O que eu mais importa é o louvor. Depois me enchi, o resto do culto não me interessa. Eu vim só para cantar. Cantei, vou para o caminho, ou dou um cochilo ali no cantinho, vou ver o celular, ou vou para lá de fora. Ou senão vou embora. Porque o mais importante era só aquele período ali, o resto não me interessa. A palavra não interessa. Tá bom? Vamos ter que encerrar por aqui.